escolha do Stefano foi a gente tinha esse projeto de reformular todo o remo, desde a base, desde a categoria base, do início garoto com 12, 13, 14 anos, até a categoria de elite. Conversamos durante as Olimpíadas com diversos treinadores, diversas opções de treinadores diferentes, e a gente vislumbrou, principalmente os que estavam aqui, que eram profissionais que tinham um perfil muito por uma categoria de elite e já não tinham, ou já estavam numa outra época que a gente ficou com um certo receio da categoria de base. E o que foi a grata surpresa que a gente achou no Stefano? Foi uma pessoa que tinha e tem ainda uma grande formação como atleta, uma grande experiência no modelo de clube. Então a gente achou no Stefano justamente que ele alinhava esses dois pontos que a gente quer. Na verdade, são os dois principais pontos que a gente quer no Flamengo, que é pegar o atleta na formação com 12, 13, 14 anos, formar ele dentro do clube até ele ser um campeão, quem sabe finalista ou campeão olímpico. Veo que el Flamengo está muy organizado, muy bien estructurado. Ahora me falta conocer realmente los atletas. El mensaje que quiero transmitir es entrenar, pero sobre todo poner calidad en cada entrenamiento y hacer que cada remero se responsabilice de su propio entrenamiento. Muito feliz ainda, falta muito, né? Mas a gente está feliz, minha família está feliz e agradeço ao Flamengo por essa oportunidade.
é muito legal. Eu já tinha recepcionado o Diego também. Acho super importante essa interação do sócio-torcedor do Flamengo com seus sócios-torcedores, né? Acho sensações assim que só quem passa para descrever. É uma ótima experiência que tem, que nos dá mais orgulho de cada dia de ser sócio. Incentiva também amigos a ser sócios pelas oportunidades que nós temos. A experiência única, né? Tipo, de ver de perto, que a gente acompanha só pela televisão. Eu gostei da experiência, mais uma do sócio-torcedor. Os atletas fizeram hoje, uma parte deles fez o teste do vai e vem, que é o yo-yo teste, né? É um teste altamente difundido no futebol profissional e de alto desempenho. Ele visa avaliar a condição cardiorrespiratória do atleta, a resistência, para que assim a gente consiga direcionar o quanto antes os trabalhos para que esses atletas tenham trabalhos especializados, individualizados. E uma parte ficou na academia fazendo as avaliações de qualidade de movimento e força. Esses atletas que fizeram a resistência no campo, a partir de amanhã, serão divididos em grupos de acordo com o seu nível de condicionamento para que esse condicionamento seja acelerado. Claro que o primeiro princípio do treinamento é a individualidade biológica, então a gente procura traçar o perfil físico-fisiológico dos nossos atletas para fazer trabalhos personalizados. Mas o Flamengo está desenvolvendo a passos largos a ter uma metodologia singular com a cultura, com a filosofia, com o DNA rubro-negro. E claro que todo atleta tem que se adaptar a essa metodologia que é pautada em todo o estilo de jogo do Flamengo, de posição, de ter consciência das tomadas de decisão dentro de campo, e para isso o atleta precisa também ter uma condição física para que isso seja revertido em campo. A gente tem uma metodologia que nós não vamos deixá-los muito tempo também longe da bola. A ideia é já na terceira sessão de treino eles já fazerem alguma atividade com bola, porque tem um aspecto prazeroso, lúdico, né? E a atividade fim dele. Eles são jogadores de futebol e eles têm que se condicionar jogando futebol. É claro que existem necessidades e demandas de ordem física, mas eles têm que fazer isso paralelamente ao jogo de futebol. E na nossa metodologia a gente procura monitorar e aplicar essas necessidades físicas também nos treinamentos com bola. Por isso que o Centro de Excelência em Performance ele é muito valioso nessas questões,
já que a metodologia ela perpassa por 3 grandes competências: a física fisiológica, a técnico-tática e a mental emocional. Mas essa interseção dessas 3 competências faz com que o atleta se desenvolva como um todo. Então todo o treinamento com bola, ele acaba sendo físico também, ele acaba sendo mental, ele acaba sendo emocional, técnico e tático. Flamengo, Flamengo até morrer. Os exames laboratoriais fazem parte da avaliação clínica cardiológica do atleta para pré-participação plena deles nesta temporada 2017. São laboratoriais de rotina, que a gente faz isso anualmente, além, evidentemente, isso complementando a avaliação cardiológica, a avaliação ortopédica e as outras avaliações que ele passa para a temporada de 2017. A análise de urina, ela foi inserida hoje no processo, nessa pré-temporada, para avaliar justamente alguns componentes que estão associados tanto à inflamação quanto à desidratação dos atletas, né? Além disso, a gente consegue observar se alguns atletas passam por algum processo bacteriano através da análise de urina. E isso aí nos dá um suporte maior fisiológico para conduzir o treinamento desses atletas. Esse tipo de rotina de análise de urina ele vai ser utilizado esse ano durante todos os jogos, né? Após todos os jogos. Normalmente as nossas avaliações pós-jogos fisiológicas, elas acontecem 48 horas após o jogo. Então a gente tem aí, além da urina, a gente tem o controle do CK, a inflamação, né, que é a creatina quinase. Nós temos também aí o controle termográfico, né, através das imagens de termografia, e a urina vem para somar e, consequentemente, nós termos aí atletas sempre dispostos ao nosso comandante Zé Ricardo para utilizar eles nos jogos. Eles estão se reapresentando agora, após um período de um mês em casa, né? Uns fizeram um pouco mais de atividade, outros fizeram um pouco menos. Tem as festas de final do ano, alimentação um pouquinho diferente, né? Sai um pouquinho da rotina, é até normal que isso aconteça, porque eles estão de férias. E então, essa medida de bioimpedância que a gente faz com o aparelho Embody é a primeira medida do ano, que seria o estádio inicial. A partir daí, a gente vai fazendo acompanhamento, ver quem está acima, quem precisa melhorar, ajusta a alimentação com o nutricionista, ajusta os trabalhos lá no campo e a partir daí a gente faz o acompanhamento periódico, né? Esse é o primeiro, é o inicial, mas a gente faz o acompanhamento periódico o ano inteiro, eles estão sendo avaliados e controlados nesse sentido. Lembrando que o teste é até a capacidade máxima de vocês.
tem que obrigatoriamente passar o pé, um pé só, não precisa os dois, das linhas, tanto essa linha lateral quanto a linha marcada ali com a fita. Se passar antes, a gente conta com uma tentativa falha, com 3 tentativas falhas sai do teste. Por que é importante fazer esse teste aqui? Pra gente fazer os grupos e o período da tarde já começar a treinar de vez. Tem que fazer o teste primeiro. Só falar que tem que fazer o bip, né? Running speed, 8-1. 8-2. 8-3. 8-4. Isso, beleza, lado a lado. 8-5. 11-4. Vamos, acelera. Vamos, Capu, acelera também, vamos. 11-5. Vamos, acelera, Juan. Vamos. 11-6. Bora, vem. 11-7. Então vamos dizer que agora dentro da área médica o Flamengo é o time a ser batido, né? Vamos dizer assim, então isso é uma responsabilidade muito grande. Não foi uma surpresa para a gente, com certeza, mas a gente não imaginava que seria o time que, o número 1, o time que teve menos lesões, mas com certeza a gente imaginava que a gente ia reduzir muito os índices de lesões que a gente vinha tendo nos últimos anos no Flamengo, que isso na verdade vinha sendo um dos grandes problemas até aqui no Flamengo. E isso foi conseguido através de uma implementação de uma nova metodologia, principalmente de um treinamento individualizado, de um trabalho preventivo, onde todos os atletas foram avaliados, biomecanicamente falando. Então a gente se preocupou muito com a correção de movimento, com o controle de carga durante os treinamentos, porque a gente sabe que o atleta de performance tem que performar, então ele não pode trabalhar abaixo do teu limite, mas também não pode trabalhar acima, isso é muito difícil, então você tem que estabelecer o limite de cada atleta. Então foi bem difícil no início, porque era uma coisa nova, até para os atletas entenderem essa nova metodologia, para a comissão técnica entender essa nova metodologia, que era algo novo para eles também. Então teve muito trabalho, teve um processo de educação continuada, tanto com os atletas quanto com a comissão, mas a gente esperava isso, era um dos nossos objetivos até na verdade, é uma das nossas metas, diminuir o índice de lesão e melhorar a performance, esse que é o intuito ali do CEP, mas a gente não imaginava que seria o time que teve menos lesão. Até porque também existem fatores externos, o futebol é um esporte de contato, de trauma, tem coisas que não dependem só do nosso trabalho preventivo, mas a gente fica muito feliz com esse resultado e, por outro lado, agora é uma cobrança muito grande para que a gente mantenha, vamos tentar correr aí em busca desse bicampeonato esse ano aí. Isso eu acreditava muito até quando apresentei esse projeto para a diretoria em 2015, dessa reestruturação, dessa necessidade, dessa implementação de novas tecnologias, desse tipo de estrutura. Tentei explicar até que isso seria um investimento e eu acreditava que isso iria acontecer, que na verdade o dinheiro investido nisso, depois o Flamengo ia ter retorno porque os atletas iam querer vir aqui, porque eu acreditava muito nisso. E a diretoria realmente acreditou no projeto, fez todo o esforço para que isso acontecesse, sem eles também não seria possível. E hoje não sei te
diria, existem coisas ainda que a gente tem que ajustar e tem que melhorar sim, mas tudo que a gente precisa hoje o Flamengo possui. Óbvio que tem alguns equipamentos, alguns aparelhos que a gente ainda não possui, gostaria de ter, que outros CTs têm, mas a nível nacional eu posso te afirmar que o Flamengo está entre os top 5, com certeza, e tem essa diretoria, toda a estrutura que a gente precisa para trabalhar, tanto comissão técnica quanto os jogadores, está sendo disponibilizada para a gente. De 2015 para 2016 já foi um salto de qualidade muito grande, apesar de ser uma estrutura não permanente, uma estrutura de containers, mas já estava uma estrutura funcional e em termos de tecnologia a gente já estava muito bem equipado. Eu acho que a partir de 2016 para 2017 a gente teve um grande salto, principalmente com a área das piscinas, com o nosso parque aquático, que era uma demanda muito grande ali para a gente, e também com a concentração da gente poder estar aqui, os atletas poderem desfrutar de tudo isso, do hotel, enfim, então a gente poder rearrumar nossas agendas, então foi um salto de qualidade também. A primeira etapa é o que a gente fez hoje, que a gente vai fazer amanhã, que é uma boa avaliação. Então a gente tem que primeiro saber, porque a gente sabe em que nível de condicionamento esse atleta terminou o ano e a gente sabe em que nível ele está se reencontrando. E a partir dessas avaliações a gente consegue individualizar o treinamento e ver como cada um está, comparar um com o outro e traçar essa performance. Óbvio que eles se reapresentam vindo de férias, estão destreinados, então não estão no seu ápice da sua performance. Por outro lado, são atletas também que têm um lastro, então conseguem se condicionar muito mais rápido que uma pessoa comum. Então, esse primeiro mês, realmente, a pré-temporada é isso, para um recondicionamento, mas é óbvio que não é com um mês que eles vão estar no seu ápice de performance, isso vai adquirindo durante a temporada para que a gente chegue nas competições mais importantes, nos momentos mais importantes, que a gente consiga ter o jogador no seu melhor. Esse ano foi implementada uma metodologia completamente nova aqui no Flamengo e, como eu falei, isso faz parte disso um processo de educação continuada, onde os jogadores, que a gente tente convencê-los que eles não são só jogadores, mas que eles têm que ser atletas, porque eles dependem do físico deles para que possam render, isso interfere tudo. E teve essa adesão dos jogadores, quando eles começaram a entender e quando começaram a ocorrer essas mudanças, eles sentiram isso, então a aceitação deles foi muito boa. Esse ano, pela primeira vez, estou no Flamengo há 15 anos, nunca tinha visto isso. A gente montou para todos eles uma planilha de treinamento, uma planilha nutricional, para que eles seguissem durante as férias, e eu sei que vários seguiram, porque a gente trocava, eu trocava com eles me mandavam o que vinham fazendo, outros não. Então, acho que todo esse contexto de conscientização, metodologia, profissionalização gerou isso, e isso que a gente busca hoje no Flamengo, um atleta mais profissional.